Meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos, no dia de hoje, comemorando o 74º aniversário da nossa casa. Estamos aqui muito felizes, tem figuras amigas, está aqui conosco, o André, o Armando, né? Que tanto tempo não vim aqui, é uma felicidade recebê-los. Tá? Tantos outros que vêm aqui pela primeira vez para conhecer a nossa casa. Hoje nós vamos ter a palestra conforme programação do nosso amigo Eduardo Guimarães. Eduardo dispensa apresentação porque há mais de, vou falar abaixo, há mais, quase 40 anos que ele vem aqui falar para nós. E ele é amigo da casa, desde a sua mocidade, que agora ele é um homem maduro, e está aí conosco. E nós vamos hoje comemorar os nossos 74 anos. Antes de passar a palavra, o nosso irmão vai falar, fazer uma página evangélica para nós, é sempre bom nós relembrarmos os pioneiros que fundaram a nossa casa, a qual foi fundada em 18 de agosto de 1945. Naquela época, não vamos repetir, porque é bom pessoas que ainda não sabem que essa instituição foi a primeira daqui de Volta Redonda, porque aqui era cheio de trabalhadores que vieram de várias partes do Brasil para a construção da usina Presidente Vargas, a atual usina Presidente Vargas, que vieram por um marco na industrialização do país. E aqui vieram essas pessoas de várias partes do Brasil e o que tinha aqui era apenas a religião católica. Aqui era Santo Antônio, ali tem a igreja de Santo Antigo, a igreja de Santo Antônio, lá em Niterói, a única capelinha que havia. E nessa época, começou um senhor que morava ali na rua São João, que se suicidou, enforcado. Depois seu espírito ficou em casa, influenciando os seus parentes, sua esposa e seus filhos. O que aconteceu? Os trabalhadores que aqui estavam, que eram espíritas, nunca se tinham reunido, resolveram. Nós precisamos fazer alguma coisa, porque a cidade era muito pequena, logo se comentava. Eles se reuniram e fizeram um tratamento espiritual para esse espírito. O espírito foi doutrinado e todos esses trabalhos foram feitos na casa do Dr. João Miranda, pai da Cândida, um dentista aqui, de Volta Redonda, cuja casa era situada onde hoje é a igreja metodista, a igreja metodista aqui na Paulo de Santana. Certa época eu falei com o pastor de lá que veio aqui, nós estávamos fazendo um trabalho junto, eu falei, a nossa casa nasceu lá onde está a sua. E dali, dessa reunião, após a assistência ao nosso irmão enfermo espiritual, um padre, depois dos trabalhos, sugeriu que aquele grupo fundasse uma casa espírita de Volta Redonda.
E esse padre sugeriu também o nome da instituição, Associação Espírita da Verdade, que era o Espiritismo era uma verdade que estava vindo para iluminar o mundo. Aceitaram e logo resolveram, se animaram. Na outra semana, sugeriu que o mentor espiritual fosse o Padre Francisco de Paula Vida. O pessoal ninguém conhecia. Aí o padre aceitaram e se reuniram e no dia 18 de agosto fez a primeira assembleia de fundação da casa, cujos nomes dos principais fundadores nós sempre publicamos no editorial do mês de agosto. Depois vocês vejam o nome, né? O professor Braulio, o Adalto, nós conhecemos alguns desses, quando nós pesquisamos para fazer um pequeno livreto histórico da nossa casa. Então havia naquela época que escrevíamos o opúsculo, nós conhecemos 6 dos 9 fundadores. Eu peguei a versão de cada um e fui fazendo, porque você sabe, cada um tem uma sua versão. Então fiz alguns ajustes, depois mostrei ao primeiro presidente da casa, o professor Adalto, isso mesmo, aconteceu. E hoje nós temos história. Então, é com muita alegria que a gente hoje comemora os 74 anos. Dessas épocas para cá, tantos passados por aqui. Tantos. Se fosse enumerar, seria muito grande. Fizemos um quadro apenas dos presidentes para representar a diretoria. Não tem ali na biblioteca um quadro com todos os presidentes e um quadro com uma fotografia de todos os fundadores, fotografia da época. Tudo novinho. Nós conseguimos esses quadros, esse retrato nos arquivos da CSN, que na época eu era gerente pessoal da companhia, eu tinha acesso, eu fui lá, tirei a cópia de tudo, do pessoal, e hoje nós temos essa casa aqui, conforme dissemos, e nós somos muito gratos a esses 9, aos diretores e a todos os trabalhadores que aqui, por aqui passaram, por aqui estão. Você tirou a minha foto? Olha, isso. Aí, todos os trabalhadores da casa. E aí, nós hoje estamos aqui comemorando esses 74 anos e pedimos a Jesus que recompense e ampare e ilumine todos que por aqui passaram e que por aqui estão, porque nós também somos trabalhadores, né? Esse é o pequeno discurso histórico da nossa instituição. Vamos agora, antes de fazer a prece inicial, vamos pedir ao nosso irmão que faça a leitura. Boa tarde. Do livro Pão Nosso, o Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, lição de número 90, o trabalhador divino. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com um fogo que nunca se apaga. João Batista, citado no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 17. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador ardente que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga.
Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas que aguardavam um divino mensageiro e um carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante. Em suas mãos e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra, que lhe foi confiado às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantente aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cesseiem em dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a ira do mundo. Jesus nos abençoe. Após essa belíssima página do Fala do Trabalhador, nós vamos levar nosso pensamento ao alto. Jesus, mestre de amor e bondade, que agradecemos de todo o coração por estarmos aqui reunidos em teu nome, comemorando os 74 anos desta tua casa. Agradecemos-te, Senhor. Rogamos tuas bênçãos sobre todos nós que aqui estamos, sobre todos os trabalhadores que por aqui passaram, que todos nós sejamos assistidos e amparados por tua misericórdia. Rogamos ainda, Mestre, que nos trabalhos da tarde de hoje, possa o nosso irmão Eduardo ser inspirado, pois ele falará sobre um dos seus maiores trabalhadores, Paulo de Tarso. Que a tua misericórdia envolva-nos, envolvendo também esta nossa cidade e todos os irmãos que trabalham na divulgação do teu Evangelho através de todas as correntes do cristianismo. Todos, Senhor, possamos trabalhar primeiramente pela nossa própria melhoria íntima e divulgar os teus ensinos através dos nossos exemplos. Assim, Senhor, agradecidos nós, iniciamos a palestra, passando a palavra ao nosso irmão Eduardo. Seja conosco, Jesus. Assim seja. Vou passar a palavra para o Eduardo. Vou falar que o Eduardo, esse ano de 2019, está começando uma nova carreira no movimento espírita. Agora também é escritor. E hoje vai lançar aqui o seu primeiro livro. O primeiro livro é um livro sobre exatamente sobre Paulo, a fé e a razão, a teologia de Paulo e o Espiritismo. Muito interessante o livro, estudo sobre duas epístolas. Então, Romanos e Gálatas. Muito interessante. Nós já lemos alguns capítulos esta noite, aprendemos muita coisa e todos aqueles que estudarem, seja de qualquer corrente do cristianismo, terá muito que aprender. Okay? Com a palavra do nosso Eduardo. Meus amigos, som na caixa, não está baixo. Vocês estão aqui do meu lado. Ao operador. Agora sim.
falar até de novo. Meus queridos, boa tarde a todos. Boa tarde. Então, que sejam as minhas palavras iniciais de profundo agradecimento por estar mais uma vez participando do aniversário da Sociedade Espírita Estudantes da Verdade. Como disse o Luiz, imaginem que há quase 40 anos a gente vem a essa instituição. Claro que não é porque eu seja velho. Comecei a fazer palestra, tinha 2 aninhos de idade. Minha mãe dizia que eu já falava que era uma beleza. Mentira. Em verdade, começamos cedo. E desde muito cedo, o nosso amigo aqui vem nos dando a oportunidade de mobilizar a fala. Eu me lembro, Luiz, do Atanael Moura Maia, de Lavras. Você o conheceu de referência. Era uma pessoa muito espirituosa e que eu gostava imensamente. Pai da minha querida amiga Angélica Moura Maia. O Atanael era muito espirituoso. E Lavras também, lá no oeste de Minas, é uma cidade que eu já visito há muitos anos. Em dado instante, um ano que eu estive lá, o Atanael me apresentando dizia: "Seu Eduardo está aqui conosco mais uma vez e deverá estar aqui muitas outras vezes, porque agora até que ele fala melhorzinho." Na época ele vinha aqui gaguejando, a gente aceitava ele, agora que ele está melhorzinho, ele tem de falar para nós. Então, Luiz, vem ainda gaguejando também, e me deu a oportunidade de falar nessa casa bendita, nessa casa protegida pelas falanges do alto. Nós não temos ideias, queridos. Estamos num auditório que bem se assemelha a um auditório de clube. Podia ser o da uma igreja, de uma instituição beneficente. Na sua feitura exterior, ele assemelha-se a qualquer auditório. Tem uma mesa de trabalhos, cadeiras e público. Mas o ambiente espírita é diferente. Aqui se associam vibrações deste e do outro plano. E alguns desses nomes, ou algumas dessas criaturas que aqui estiveram, algumas delas tive a oportunidade, o privilégio de conhecer. Certamente nesse dia, eles aqui vêm fazer a festa espiritual. E devem se olhar reciprocamente, um ao outro, e dizer: não é que valeu a pena? Não é que a obra está se perpetuando, está continuando? Junto deles tem os nossos protetores, os nossos amigos espirituais, que estarão durante a palestra perpassando pelas poltronas, sondando a dificuldade de cada um, o problema de ocasião de cada um, e reunindo recursos, esforços para nos atender nas necessidades que porventura tivermos. Então esse ambiente diferente, ele se separa, se diferencia completamente de qualquer outro ambiente, embora exteriormente, na feitura exterior, seja semelhante aos outros. Então, que Deus nos abençoe e tenhamos uma tarde de paz, uma tarde de fraternidade, uma tarde de engrandecimento espiritual. Nos 10 primeiros anos da chamada era cristã, ou da nossa era, viviam 2 meninos, simultaneamente com idades parecidas. Um deles, perdido lá nas montanhas de Nazaré, empunhando a garlopa, o martelo. Esse menino nem nome parecia ter, pois que chamavam-no o filho do carpinteiro.
o outro. Nascido lá pelos lados da Cilícia, em Tarso, dizem que nasceu um garoto frágil, de constituição física frágil. Alguns descrevem-no um tipo longilíneo, alto, esguio, enquanto outros se referem a ele com um tipo batoque atarracado, de pernas grossas. Seu nome semítico, que lhe deram seus pais israelitas, Saulo. O seu nome latino, de cidadão romano, Paulo. Paulo de Tarso. Quem foi Paulo? Deixemos que ele próprio se apresente. Sou do povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus, circuncidado no 8º dia, fui fariseu em face da lei. Sou natural de Tarso, cidade nada obscura da Cilícia. Sou cidadão romano de nascimento. Lá pelos seus 5 ou 6 anos, Paulo frequentou o que hoje nós chamaríamos o jardim de infância. E vamos ver aquele menino dos seus 5 ou 6 aninhos, com as mãos desajeitadas, tentando grafar numa tabuinha coberta de cera os primeiros caracteres do hebraico. Lá pelos seus 10, 12 anos, Paulo teve de memorizar o 5º e 6º capítulos de Deuteronômio, que vem a ser um resumo, uma síntese da lei judaica. E também memorizar os Salmos 113 a 118, que são comumente cantados nas reuniões litúrgicas. Paulo nos diz que cresceu aos pés de Gamaliel, o seu mestre no rabinato. Ao mesmo tempo, ele é filho de Tarso. Podemos então entender que durante os primeiros anos de vida, Paulo deve ter frequentado o ginásio grego, aprendido a língua grega, da qual ele se utilizará para pregar o Evangelho. Paulo, então, permaneceu alguns anos na sua cidade natal, em Tarso. Mas, possivelmente, seus pais, verificando o pendor do filho para as letras santas, para as tradições das leis judaicas, enviou o filho a Jerusalém para aprender numa das escolas do rabinato, vir a tornar-se o doutor da lei. O judaísmo da época de Paulo era uma religião multifacetada. Havia, por exemplo, em Jerusalém, 2 correntes, 2 rabinos, de um lado da direita, Hillel, um rabino mais flexível, mais ameno, menos radical, e o outro, Shammai, de uma linha mais dura, mais radical, diríamos hoje, xiita, nas leis do seu povo. E Paulo, por mais que se nos afigure como um extremado zeloso da lei, ele, inclusive, quem nos diz isso, ele é da linha de Hillel, do grande rabino, que veio a ser mestre de Gamaliel, que por sua vez foi o professor de Paulo. De modo que Paulo começa a sua vida de doutor da lei, de rabinato, em Jerusalém. E eu não sei se os amigos já atentaram para esse detalhe. O fato é que, sendo Jesus e Paulo
contemporâneos. Admite-se que Paulo tinha em torno de 3 a 4 anos menos do que Jesus. O mais curioso é que, embora sejam contemporâneos e tenham atuado numa mesma cidade boa parte do tempo, está certo que Jesus atuou muito na Galileia, mas esteve presente também muito em Jerusalém. E ficamos nós pensando, como é que em Jerusalém Jesus desenvolve a sua tarefa, faz o movimento que faz, e os evangelhos, nenhum deles registra nada a respeito de Saulo de Tarso? Como é que foram e conviveram ao mesmo tempo, e ao que parece numa mesma cidade, esses dois homens, tão importantes para a espiritualidade do mundo, e não há nenhuma menção nos evangelhos à presença de Saulo em Jerusalém? Isto nos leva a pensar, a conjecturar, a imaginar, porque de fato não sabemos, de que possivelmente, durante o período de vida pública de Jesus, Paulo não estava em Jerusalém. Durante aqueles 3 anos, segundo o Evangelho de João, e durante 1 ano e 8 meses, segundo os Evangelhos sinóticos, que se correspondeu à vida pública de Jesus, Paulo não devia estar em Jerusalém. O que nos diz isso, e que nos leva a pensar, é que no capítulo 16 da sua epístola aos Romanos, ele nos dá uma pista, dizendo que as notícias que ele teve de Jerusalém foram lhe dadas através de amigos, Júnias e Herodião, que também eram tarsenses, eram filhos de Tarso, e que estavam em Jerusalém por ocasião da morte de Cristo, e que ao retornar a Tarso, dá-nos a entender o texto, comunicou a Paulo aqueles acontecimentos tristes na cidade santa. E é por isso então que o nosso zeloso guardião da lei, aquele que, segundo ele próprio, durante a sua época de aprendizado, de aluno, não tinha nenhum na sala melhor do que ele. Eu, quando ouço Paulo dizer isso, parece a gente falando, né? Mas no meu tempo era o melhor aluno. Quase que é isso que Paulo está dizendo. Da minha época, ninguém me barrava no rabinato, no conhecimento da lei. E é por isso então que ele volta a Jerusalém e encontra uma cidade convulsionada. Encontra, por exemplo, um jovem de fala grega, também um judeu helenista, portanto um judeu nascido fora das cercanias da Palestina. Encontra um judeu de fala grega naquela tarde na sinagoga dos Cilícios. Em Jerusalém tinha várias sinagogas. Numa havia no frontispício escrito em hebraico e em grego, Sinagoga dos Cilícios, porque era ali que os judeus de fala grega costumavam ouvir, memorizar, decorar, recitar a Torá. E naquele dia está um jovem levita, um homem grego, de fala grega, um judeu helenista convertido ao cristianismo, seu nome Estevão. Estevão está exatamente em plena sinagoga judia, falando em grego, que em Jesus Cristo as promessas de Deus se cumpriram para o povo, porque Jesus é a realização da divina promessa, porque ele reuniu todas as bênçãos de Deus para o seu povo. E isso irrita o nosso outro judeu de fala grega, Saulo de Tarso. Como? Como podia aquele homem
ter tido uma morte tão degradante, ter padecido daquela maneira, naquele instrumento de tortura, que os gregos chamavam stauros, a cruz, a estaca da dor, a estaca do sofrimento. Como podia, pensou o doutor da lei, como podia o grande libertador de Israel, o herói do nosso povo, o Messias cantado por Davi, falado pelos grandes profetas, como que podia esse homem, esse herói, ter padecido de maneira tão ignominiosa, tão humilhante, tão degradante, a ponto de envergonhar a tradição judaica, tendo morrido daquele jeito aos pés do Império Romano, da nação dominadora que era Roma. Não podia entender. E é exatamente isso que Estevão está dizendo. É exatamente aquele sujeito que a se filiara à chamada seita cristã, que a essa época ainda não tinha esse nome, era a seita do caminho. É exatamente isso que aquele moço está pregando naquela tarde. Gera-se uma grande confusão. Daí a algum tempo se move uma campanha contra Estevão. E os presentes e os judeus decidem aniquilá-lo por blasfêmia, por falar torpezas contra o reino de Israel. Conta nos Atos dos Apóstolos que Paulo foi quem segurou a capa daqueles que haveriam de apedrejar Estevão. E quando a gente lê isso, segurar a capa, o que significaria isso? Quero eu imaginar que além da túnica eles tinham a capa, e possivelmente o gesto de arremessar a capa deveria atrapalhar. Então, nas sessões de apedrejamento, era comum eles tirarem a capa e alguém segurar a capa para eles poderem apedrejar. Atos dos Apóstolos diz que foi Saulo de Tarso quem segura a capa daqueles homens que já estavam armados com pedra, esperando a ordem, somente a ordem para fazer o apedrejamento. E a ordem deveria ser dada por um doutor da lei. E cabe essa ordem a Paulo. Olha, o povo já sem a capa, com as pedras apontadas, esperando a ordem. Paulo então repete Deuteronômio 17, 7. Testemunhas à frente. Atirai a primeira pedra. E uma saraivada de pedra cobre o corpo de Estevão, que cai de joelhos, com os olhos cheios de sangue, e fita os céus. E diz: vejo o céu se abrir, e vejo o Filho do Homem sentado à direita de Deus Pai. Depois baixa o olhar, olha para Paulo e diz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Como a querer dizer, não coloca na conta dele esse pecado. Fecham-se aqueles olhos, apagam aquelas pupilas para sempre no mundo terreno. Quem ousaria dizer, meus queridos? Quem ousaria dizer que daí 1 ano ou 2, o assassino de Estevão lhe tomaria o lugar de apóstolo? Paulo tomou para si a decisão de exterminar com a mensagem de Jesus. E depois das perseguições realizadas em Jerusalém, ele se dirige para a cidade de Damasco, porque havia lá uma célula forte em nome de Jesus, e ele quer exterminar com a mensagem de Cristo. Toma de alguns outros cavaleiros e uma autorização do Sinédrio e marcha em direção à Síria. Hoje, abrindo um parêntese, quando o nosso noticiário nos traz Damasco, a capital da Síria,
tão destruída. Quando vemos milhões de refugiados abandonando esse país, ficamos nós imaginando que foi às portas dessa cidade, já vendo ao longe os prédios da capital síria, que o doutor da lei teve aquela experiência que mudaria todo o resto da sua existência. Já ele via as casas mais altas da Síria, da cidade de Damasco, quando súbito o dia ficou mais claro ainda. O céu começou a brilhar mais intensamente e ele viu um ser talhado em luz, descer do invisível e vir em sua direção, e resplandecendo-lhe no rosto a luminosidade, esse vulto lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele está de joelhos, caiu do cavalo e está de joelhos, já numa posição totalmente diferente. Olha aquele vulto e pergunta: quem sois vós, Senhor? Eu quero imaginar que estava esperando que a resposta viesse tipo: eu sou Isaías, Saulo. Eu sou Malaquias, que veio te dar forças e estímulo para continuar essa perseguição junto a esse maldito nazareno. Eu sou um profeta de Israel, meu filho, para te dar estímulo a continuar a campanha. Mas não. A resposta foi totalmente desconcertante. Quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus, Saulo, a quem tanto persegues. Pela primeira vez na história do planeta, a ovelha perseguida para e vem ao encontro do lobo feroz, perguntando: afinal de contas, o que você quer? Senhor, o que queres que eu faça? Diante de tudo aquilo, Paulo responde para Jesus: Senhor, que queres que eu faça? E essa frase, meus amigos, um dia foi dita no deserto, por um homem de joelhos, que experimentava uma turbulência descomunal no seu íntimo. E desde esse dia, não há cristão verdadeiro, não há homem de fé de verdade, que em algum momento da sua vida não perguntará a Cristo: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Quantas vezes somos aturdidos por situações difíceis, por dilemas, e aqueles que pensam que têm solução para tudo, aqueles que acham que já aprenderam tudo e que é só surgir um problema que resolve, estão muito enganados, porque a vida constantemente vai lançando ideias novas, empecilhos, dificuldades novas. Então, de todos nós, em algum momento, se não várias vezes, todos vocês, como nós também, haveremos de perguntar inúmeras vezes: Senhor, o que queres que eu faça? No caso de Paulo, se tanto havia feito ele contra o Cristo, sem o Cristo, o que não faria ele, meus amigos, com o Cristo e pelo Cristo? Ele está de joelhos, cego, é conduzido pelos cavaleiros para uma estrebaria, para uma hospedagem na rua direita, na hospedagem de um tal de Judas. A esse tempo, Jesus vai a Damasco, exatamente aparece para Ananias, o chefe da igreja cristã em Damasco, e diz: Ananias, é bom que vás à rua direita,
na casa de um tal de Judas, e lá cure o doutor da lei, Saulo de Tarso. O velho homem estremece de medo. Senhor, é exatamente o que persegue os cristãos? O Senhor quer que eu vá ao encontro desse perseguidor? Sim, Ananias, vá ao encontro dele, porque ele é o vaso escolhido por mim para pregar o evangelho aos gentios. Não se preocupe, meu filho, porque eu vou mostrar a esse homem o quanto ele cumprirá sofrer em meu nome. E como sofreu esse sujeito? Como sofreu Paulo? Escrevendo depois aos coríntios, numa pendenga em que os coríntios achavam que Apolo, orador, falava melhor do que Paulo. E a comunidade cristã de Corinto, imaginem, ao invés de amenizar, ao invés de contemporizar, havia aquele grupo que estabelecia rixa, dizendo que as palestras de Apolo eram muito mais bonitas do que as de Paulo. Olha que coisa interessante. Ainda bem que hoje em dia a gente não faz isso, né, meus irmãos? É só aqueles cristãos primitivos e perfeitos, a gente não faz isso. Então vai dizer, colocar de um lado Paulo e do outro lado Apolo, tentando estabelecer uma rixa entre os dois. E Paulo vai dizer, quem é Paulo? Quem é Apolo? Todos somos servos de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá a vida é Deus. Dizem que eu não sou bom orador, é verdade, mas é porque eu falo a mensagem de Jesus. Se eles são apóstolos, muito mais eu, pelos sofrimentos, pelas angústias, pelos padecimentos. Dos judeus recebi 5 vezes os 40 chibatadas menos 1. 3 vezes naufraguei, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes tive de fome, morrendo em alto mar. Sofri padecimento no rio, no mar, no deserto, na cidade. Então sou eu, apóstolo de Jesus, muito mais pelos sofrimentos. Jesus sabia que estava pedindo a ele, vá, Ananias, porque esse é o vaso escolhido por mim para pregar a minha mensagem ao povo estrangeiro, aos gentios, aos de outra raça. E esse é o trabalho de Paulo, queridos. Coube a ele ampliar a mensagem cristã, que até então estava subjugada ao povo judeu. Então caberá a Paulo jogar a rede do evangelho a uma distância infinita, de modo a reunir sob a mesma graça de Deus todas as criaturas unidas pela fé. Não aqueles que aceitavam os rituais do judaísmo, porque se a graça viesse somente para os judeus, todas as pessoas que quisessem se aproximar de Jesus deveriam se tornar prosélitos, aceitar o judaísmo. Paulo respeita o seu judaísmo. Até o final ele vai se dizer israelita. Então as obrigações da lei eram necessárias, importantes para os judeus. O problema de Paulo é quando as criaturas, quando os judeus convertidos ao cristianismo, achavam que os gentios, para encontrar Jesus, deveriam também aderir aos rituais judaicos. Esse é o grande problema. Ele vai se tornar circunciso no 8º dia, ele vai ser atento à lei da alimentação, ao sábado como um dia sagrado, mas o grande problema de Paulo é que deverá reunir sob as graças de Deus, sob as bênçãos de Jesus, todos os povos, inclusive aqueles que não realizam esses rituais diferenciadores. Por isso que Paulo é o apóstolo da fé, porque ele estabelece a fé como um denominador comum em todas as criaturas. Não a fé enquanto crença, porque a fé crença, ela pode ser judaica, ela pode ser maometana, ela pode ser islamita,
ela pode ser hindu, ela pode ser candomblessista, umbandista, espírita, católica, mas a fé não. A fé na substância, a fé na essência, a fé como um processo que está na base do ser, isso está presente em todas as criaturas. É por isso que Paulo é o grande advogado dos gentios, é o grande paladino da liberdade cristã, porque ele vai defender a mensagem de Jesus para os não-judeus, para todos aqueles que tivessem fé. A questão aparece em Gálatas. A primeira confusão aparece na sua carta escrita aos Gálatas. Gálatas é uma carta pequena, e eu digo que é uma carta de desaforo. Gálatas é a carta em que Paulo está mais à vontade. E como acontece com a gente, com os amigos, a gente quando se sente bem com os amigos, a gente não fala o que vai na cabeça, e depois a gente cobre, vai atrás, juntando os cacos, não é assim? Quando a gente tem um amigo, a gente fala para ele o que a gente pensa na cabeça, e depois a gente resolve. É assim que Paulo fala aos Gálatas. Ele tem cheio de amor pelos Gálatas. Havia sido recolhido pelos Gálatas em morte, em doença de morte, e foi salvo pelos Gálatas. Então ele tinha muito carinho pelos Gálatas. Prega o Evangelho junto aos Gálatas. Não nutre um enorme amor pelos Gálatas. A mensagem libertadora de Jesus. Só que depois que Paulo sai da Galácia, para lá vão alguns judeus que não aceitavam essa visão mais ampla e tentam dizer que para se acercar de Jesus, deveriam submeter aos rituais judaicos. Paulo não aceita isso. Então ele vai se opor tenazmente a qualquer tentativa de segregar a fé. Todo o sistema religioso que acha que o seu caminho é melhor do que os outros está contra o pensamento paulino, porque a fé é um patrimônio de todos nós. Nesta hora, quem sabe, na sinagoga, o judeu está com os pés cruzados, balançando o corpo, numa homenagem aos seus antepassados, que cruzavam os desertos em lombo de mulas e de camelos, e por isso andavam balançando o corpo. Se nós formos uma sinagoga, a uma cerimônia judaica de judeus ortodoxos, vamos vê-los de pernas cruzadas, recitando a Torá e balançando o corpo, como se estivesse relembrando os seus antepassados no deserto. Quando o muçulmano está em qualquer parte do planeta, ao longo do dia, 5 vezes ele para, se orienta em direção a Meca, a cidade sagrada dos muçulmanos, e faz a sua oração a Alá. No domingo pela manhã, o católico vai à igreja e de olhos fixos no altar, sempre levanta, repete amém, 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 com os olhos fixos no altar. Na igreja evangélica, daqui a pouquinho, às 18 horas, teremos culto. O pastor abre a Bíblia, olha para os presentes e diz: meus irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Lá no pé do Himalaia, próximo ao Ganges, Swami Ramakrishna coloca-se na posição do lótus e procura a transcendência com o divino. Eu pergunto a vocês, meus amigos, qual a fé, qual é a religião que mais agrada a Deus? Qual é o grito de fé? Qual é o clamor de fé que Deus ouve com mais gosto, com mais alegria? Será a prece espírita? Será a oração católica? Será o clamor protestante? Será que Deus ouve as criaturas que se digladiam nas diferenças religiosas, incendiando sinagogas,
igrejas cristãs, templos hindus? Será que Deus está concorde com essas diferenças em que cada um quer gritar mais alto a sua fé? Como é que isso chega a Deus? Como é que cada grito de fé chega da criatura ao Criador? Será como um alarido? Como se fosse uma feira livre, em que cada feirante grita mais alto, tentando anunciar o seu produto? Ou será que essas vozes todas, de todas as religiões, não se unem num grande coral e todos cantam juntos o hino da fé, e Deus ouve todos de igual maneira? É essa fé. É essa fé que está na base do nosso ser. Essa fé que permanece como uma legenda em neon, brilhando no coração de cada um de nós. A fé que aquele menino, quando saiu de casa, levando os bens que tinha e partiu para o mundo para viver as suas experiências, as mais diversas, porque o livre-arbítrio é sagrado, mas sabia que podia voltar para casa, como voltou e foi recebido com festa, com um anel novo, com uma roupa nova, e o pai feliz, porque o filho havia se perdido e voltou, e por isso era motivo de festa. É essa fé, meus queridos, que está como um selo no coração de cada um de nós, que nos mantém ligados ao Criador. Por mais que a gente bata a cabeça, por mais que a gente apronte poucas e boas, Deus não perde ninguém do olhar. Ele cuida de todos nós. Deus decidiu por decreto que ninguém vai se perder. Deus decidiu que ninguém vai falir, ninguém vai se afastar dele. Por isso eu quero dizer a vocês que nós não temos competência para fugir de Deus. Nós não temos capacidade para nos afastar definitivamente de Deus, porque Ele está presente em qualquer manifestação de fé. A última referência que eu tenho nesse sentido, para os amigos entenderem o que é essa fé, que está além da crença, da época, do momento, do local, porque essa fé é pessoal, universal e atemporal, interna. A melhor ideia que me ocorre é lembrar vocês aquele triste acontecimento no dia 25 de janeiro deste ano de 2019, quando os trabalhadores daquela grande barragem da Vale do Rio Doce, na nossa Sobradinho, foram surpreendidos por aquele avalanche, por aquela massa de lama que matou mais de 200 pessoas. De todas as partes do Brasil vieram os heróis bombeiros, que mergulharam na lama para tirar dali corpos mortos e sobreviventes. Aqueles homens deram suas vidas, porque corriam o risco de morrerem também. Então, de várias partes do Brasil, as equipes se sucediam, porque o trabalho era exaustivo. Imagine resgatar um corpo morto, uma criatura desfalecente, e essas criaturas eram conduzidas por esses heróis, nossos bombeiros. Até que, quando encontravam um defunto, quando os nossos bombeiros achavam um corpo morto, mesmo cansados, exauridos, esgotados, sentiam que aquele momento era um momento especial, era um momento de fé. Então nossos bombeiros paravam o que estavam fazendo, todos eles naquele grupo, paravam, e quem olhava de longe via aqueles ali reunidos em torno daquele defunto, porque eles paravam por alguns instantes
e faziam uma pequena oração a Deus, conduzindo a criatura morta. Nisso, o governo de Israel se compadeceu das nossas mazelas e achou por bem mandar para o Brasil os bombeiros israelenses. Esses homens são treinados no deserto, têm expertises de salvamento, porque são treinados para isso. E veio uma tropa enorme de bombeiros israelenses se juntar às equipes dos bombeiros brasileiros para salvar brasileiros. Se juntaram ali, mexeram e se enxafurdaram na lama como se fosse um brasileiro. Os nossos homens, alguns, a maioria talvez, não falavam inglês, e muito menos hebraico, mas entendiam que a missão era salvar vidas, e para isso não precisa se falar. Mas quando acharam o primeiro defunto, os nossos bombeiros ameaçaram fazer uma oração. Mas era uma situação estranha, porque a oração era dirigida a Jesus, que os bombeiros israelenses não aceitam como Messias. Era uma oração dirigida a Deus cristão, a Deus de Jesus, a Deus do Novo Testamento, esse Deus que não confere com o Deus de Jeová dos judeus. Como? Como submeter aqueles homens que vieram das lonjuras do Oriente ajudar-nos a orar a nossa fé, como se estivesse violentando, constrangendo a orar do nosso jeito? Alguém teve uma ideia genial, meus amigos. Alguém ali teve a ideia de, ao invés de pararem e fazerem uma pequena oração, decidiram todos pararem e fazerem um instante de silêncio, porque no silêncio cada um podia orar ao seu Deus, do sua maneira, da sua forma, e Deus certamente ouviria todos esses clamores, porque a fé é muda. A fé que está nos corações de cada um de nós, ela não tem um verniz, ela não tem uma expressão, ela está no coração de cada um de nós. É essa fé. É essa fé que eu costumo dizer que é como uma espécie de Wi-Fi divino. Nessa época de tecnologia, a gente quer sempre estar conectado. A fé é a maneira que nos mantém essa conectividade com Deus. Às vezes o tracinho está pequenininho, quase um pontinho, é quando nós estamos muito mal. A verdade é melhor que seja que os tracinhos estejam todos cheios, porque mantém a nossa conectividade com Deus. É esse homem, o nosso ex-Saulo e o nosso admirável Paulo de Tarso, que se constituiu no grande divulgador da mensagem do Cristo por entre todos os povos. Não somente os judeus, não somente aqueles que aceitavam os cultos e rituais judaicos, mas todos os homens munidos de fé, porque Jesus veio para todos, porque Deus é um só, Pai de todos nós. Ao final da sua trajetória, depois de 30 anos de trabalho, Paulo está preso naquilo que hoje se chama o cárcere mamertino, ou cárcere Tullianum, que foi o cárcere em que Paulo esteve em Roma. Paulo está ali, enquanto seu processo está correndo nas mãos do imperador, e ele sabe que a decisão lhe será desfavorável. E ele quer ainda instruir alguém. Ele quer trazer a sua mensagem uma vez mais. E institui Timóteo, o neto de Loide, para ser o testamenteiro
das suas últimas vontades. Então escreve ele a primeira epístola a Timóteo, dizendo assim: apressa-te em visitar-me o quanto antes, meu filho. Ele está preso, ele está no calabouço. Escreve a sua epístola a Timóteo: apressa-te em visitar-me o quanto antes, meu filho. E quando vier, se possível, Timóteo, passe em Troade, e na casa de Carpo apanhe a minha capa, os meus livros e os meus pergaminhos. Um homem que tinha trabalhado 30 anos para pregar a verdade, ao final de 3 décadas, tinha como riqueza uma capa velha, alguns livros, uns pergaminhos. Quando vier, Timóteo, passe em Troade, na casa de Carpo, e traga consigo a minha capa, meus livros e meus pergaminhos. Se possível ainda, meu filho, traga consigo João Marcos, em cuja pessoa eu quero abraçar o meu querido Barnabé. Nada como envelhecer, meus amigos. Nós mesmos, imperfeitos, nada como a gente envelhecer para ver as coisas de outro ângulo. Paulo também precisou envelhecer um pouco. Paulo também precisou vencer alguns anos para ver as coisas um pouco diferente. Quando ele pega Timóteo, que traga consigo João Marcos, ele se lembra de 25 anos antes, quando na primeira viagem apostólica, o jovem Marcos, filho de boa família, acostumado a certo conforto, decide ir com ele e Barnabé fazer a viagem apostólica de pregar Jesus. Mas a menos de meio caminho, o garoto começa a sentir o desconforto de uma estrada perigosa, dormir ao relento, frio, bandido, bichos, fome, sede. Em dado instante, não aguentando, vira-se para o tio e diz: tio, eu quero voltar para casa. Um adolescente mimado. Tio, eu quero voltar para casa porque isso não é vida para mim. E Paulo, que tinha urgência, Paulo, que tinha pressa, percebeu que ia perder tempo, tendo de voltar e entregar aquele pirralho à casa da sua mãe, Maria Marcos. Volta muito contrariado, entrega o garoto à família e vai com Barnabé para a sua viagem. Na segunda viagem apostólica, o garoto já está um pouco mais maduro, mais crescido, e diz para o tio: tio, agora eu estou pronto. Agora eu posso ir com vocês. Barnabé fala com Paulo, e Paulo diz: comigo não. Comigo ele não vai, porque eu não tenho tempo a perder com um garoto mimado. Barnabé bondoso, como qualquer tio, tenta intervir pelo sobrinho, mas agora está pronto, Paulo. Comigo ele não vai. Se ele quiser, vá contigo, você com ele, porque comigo ele não vai. E é assim que nós nunca mais ouviremos falar de Barnabé. Nem Atos, nem as cartas de Paulo. Nada mais sabemos do primeiro companheiro de Barnabé. Aquele que tinha ido a Tarso, chamado para a missão, o nosso Barnabé, nunca mais ouviremos falar dele ao longo de todas as letras escriturísticas. 25 anos depois, está ele ao quebrado, velho, prestes a receber a condenação. Então na carta Timóteo diz: meu filho, se puder, traga consigo também João Marcos,
em cuja pessoa eu quero abraçar o meu querido Barnabé. Mas Timóteo não chega. E o processo corre célere. Paulo pressente que o seu tempo é curto. E Timóteo não chega para o último abraço. Então escreve a segunda epístola ao querido e dileto amigo nesses termos: sê forte, meu filho, em virtude da graça que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que ouviste de mim, Timóteo, transmite aos homens sérios e idôneos, a fim de que eles falem também aos outros homens sérios também. Eu estou preso como um condenado, mas a palavra de Cristo, Timóteo, não está algemada. Sofre comigo como bom soldado de Cristo. Aspira à fé, à esperança, ao amor, à justiça e vive em paz. Todo aquele que quiser levar o nome de Cristo sofrerá perseguição. Quanto a mim, Paulo escreve como se fosse aquele homem do campo que já trabalhou um dia inteiro, ou que trabalha na fábrica e já deu seu dia inteiro de trabalho e agora com todo o direito se dirige para casa para descansar, porque trabalhou o dia inteiro. Quanto a mim, aproxima-se a hora do meu passamento, mas combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Muita paz. Que todos possamos também combater o bom combate como o exemplo de Paulo. É muito bonito nós ouvimos a trajetória de Paulo e a gente vê nesse último relato que mesmo entre os apóstolos havia divergências, apesar de cada um, todos amaram Jesus profundamente. Por isso, mesmo no nosso meio, também é divergência. Mas o doutor Bezerra de Menezes sempre me chamou a atenção. Divergir sem dissentir. Eu posso divergir com meu irmão, mas não posso ter nenhuma dissensão com ele. E é essa bandeira que nós espíritas devemos seguir sempre. Não ter dissensão, porque a dissensão facilita as influências interiores para conosco. Nós queríamos agradecer o nosso irmão Eduardo pelo seu trabalho, o nosso Marcelo e a todos vocês que nos trabalham. Agradecer pela presença, por nós estarmos aqui nessa comemoração, nesse ágape de luz, em que ouvimos as coisas que o Marcelo deu sobre Emmanuel, falando sobre o trabalhador, e a preleção de Eduardo, nos falando de um trabalhador, e que nós também sejamos trabalhadores. Nós queríamos o seguinte: o Eduardo, como eu disse, ele, depois de maduro, começou a entrar pelo caminho da escrita, que é muito bom para todos nós que gostamos de estudar. E ele escreveu este livro, Fé e Razão, a Teologia de Paulo no Espiritismo. Excelente. Para aqueles que gostam de estudar, esse é São Paulo, aqui está o livro que está à venda, custa R$40, ali com a Terezinha, e aqueles que desejarem um autógrafo, nosso irmão estará aqui para o eu já posso falar, eu já li 3 capítulos do livro. E aprendi muito. É muito bom recomendado. Ok, gente? Nós queríamos dizer que essa palestra, ela está sendo televisada, está no Facebook, no YouTube, e está
quem quiser ver, é só entrar no Evangelho no Ar, programa espírita. Aí vocês verão, não só essa, como as anteriores e outras mais que estão lá. Ok? O Evangelho no Ar, programa espírita. Outra coisa é que, para encerrar as comemorações dos 74 anos da nossa casa, no domingo que vem nós teremos uma palestra cujo tema será A Família como Célula Básica da Sociedade. Olha que tema bonito, a família como célula básica da sociedade. E quem vai proferir para nós é o nosso Oswaldo Esteves Faria, o Vadim, que está aqui presente, que domingo que vem, o Vadim, levanta aí para aqueles que não te conhecem saberem o Vadim vai estar aí domingo que vem falar para nós e todos vocês estão convidados, viu? Então, agradecidos, nós vamos agora encerrar os nossos trabalhos e levando o nosso pensamento ao alto. Bondoso Jesus, te agradecemos de todo o coração por esse momento de paz e pela felicidade, Senhor, de estarmos na tua casa comemorando os seus 74. Permita, Mestre, que teus mensageiros continuem assistindo esta casa e a todos os seus trabalhadores. Que assista também, Jesus, todas as tuas casas, os vários segmentos do cristianismo, do protestantismo, do catolicismo, do espiritismo, que todas, Senhor, sejam assistidas, amparadas pelos teus mensageiros. Rogamos também, Senhor, as tuas bênçãos para o nosso país. Que os nossos governantes sejam do judiciário, do legislativo, principalmente do executivo, de todas as esferas, sejam municipais, estaduais e federal, sejam esperados para que possam tomar as melhores decisões em benefício do nosso povo. Fortaleça-os no bem, Senhor, que as decisões sejam do interesse da população. Pedido por todos eles, rogamos também para os sofredores do corpo e da alma, que todos esses irmãos que estejam passando por algum tipo de dor possam ser amparados pelos Espíritos Consoladores. Assim, Jesus, agradecidos, nós encerramos as tarefas da tarde de hoje, dizendo: Jesus